Era uma vez no Mar da Galileia, um pescador bastante experiente que havia passado a noite junto de alguns amigos tentando pescar. Depois de muita insistência de utilizar todas as suas técnicas, nada aconteceu. Ao raiar o dia, já exausto, resolve recolher as redes e limpá-las. E enquanto fazia isso, um outro homem se aproxima. Observa que seu barco está vazio e o pede emprestado por alguns minutos, para utilizá-lo como um palco, a fim de ensinar outras pessoas que estavam à beira daquele lago e queriam muito lhe ouvir. O pescador se chamava Pedro. Ele acabara de emprestar seu barco a Jesus, alguém que ele já ouvira falar, mas que ainda não tinha dado tanta importância. Até porque o Messias que Pedro esperava poderia ser qualquer outro, menos aquele homem de fala mansa e humilde que estava ali diante dele. Em um certo momento, Jesus o pede para lançar as redes ao mar, pois queria mostrar algo a todos que estavam ali. Pedro achou aquilo uma perda de tempo, mas mesmo assim o fez, e para a surpresa de todos, as redes vieram abarrotadas. Pedro ficou tão maravilhado com aquilo que se jogou de joelho aos pés de Jesus. Foi a sua forma de dizer: "Eu creio". Jesus olha para ele e diz: "De agora em diante será pescador de homens". Depois daquele dia, Pedro presenciou vários outros milagres. Ele viu sua sogra ser curada, uma criança ser ressuscitada, paralíticos andarem. Pedro se tornou o discípulo que mais teve experiências com Jesus. E mesmo vendo outros quase 70 desistirem, deixou bem claro que não tinha para onde ir, a não ser seguir aquele que tem as palavras de vida eterna. Pedro cria tanto em Jesus que servir ao Mestre tornou-se a sua prioridade. Até que chegou o dia em que Jesus afirma que irá até Jerusalém para ser morto. Pedro, ao escutá-lo, repreendeu. Foi como se não tivesse entendido o papel daquele Messias. Foi como se ele ainda esperasse o Messias vitorioso sobre os inimigos do povo judeu. Jesus, inclusive, o alerta da sua traição. Pedro não aceita e afirma que iria com ele até a morte. Na verdade, foi um momento de muita confusão na mente de Pedro. Haviam sido 3 anos de muitas vitórias, de muitos milagres, de muito poder. E ele não conseguia admitir que o mestre seria morto sem reação alguma, tanto que tentou impedi-lo ao ferir o soldado. Depois dali aconteceu o que Jesus havia dito. Pedro seguiu e observou de longe todo o seu martírio. Havia nele um pouco de coragem, mas havia muito mais medo, tanto que ao ser identificado como um discípulo, o negou por 3 vezes. O galo cantou e Pedro saiu dali desolado, derramando-se em lágrimas e desesperado enquanto Jesus era crucificado. Passado aquela sexta-feira, os discípulos se reuniram em uma casa e ali ficaram em isolamento total. No domingo, eles escutam uma batida forte e apressada na porta. Ao abrir, dão de cara com as Marias e Joana, que vão logo contando o que havia acontecido. Pedro foi o primeiro a correr para o túmulo. Em outro momento, Jesus aparece para todos eles. Ao tocá-lo, Pedro encheu-se de uma alegria profunda, mas a vergonha que sentia por tê-lo traído foi ainda maior, ao ponto de achar que nunca mais seria o velho Pedro, amigo e companheiro de Jesus, tanto que ele resolve voltar a pescar peixes como fazia antigamente. Aquele era uma vez no Mar da Galileia acontece novamente. Pedro não consegue pescar nada. Um homem aparece e o pede para jogar as redes que voltam cheias de peixes. João reconhece Jesus. Eles fazem uma refeição juntos, mas Pedro, ainda envergonhado, come silenciosamente. Silêncio esse que foi quebrado pelo próprio Jesus, que o chama para apacentar suas ovelhas. Pedro saiu daquele encontro renovado. Ele saiu dali para influenciar pessoas. Em sua primeira pregação, cerca de 3.000 se tornam discípulos. O pescador de peixes cumpre o seu chamado e se torna pescador de homens. Pedro, um discípulo na jornada.